Olá, segunda-feira, 16 de janeiro, começa a semana e eu convido você a compartilhar informação comigo a partir de agora, aqui no Manchetes Noticidade. E atenção, pastor de igreja evangélica em Sorocaba é autuado por trabalho semelhante à escravidão. E veja ainda. Enterrado o corpo de mulher de 47 anos, vítima de acidente de trânsito no Central Park em Sorocaba. O motorista, suspeito de provocar o crime, fugiu e escondeu o veículo na casa da ex-mulher. Sorocabanos que ficaram presos 26 horas em estrada na Argentina já seguem viagem normalmente. No Manchetes Noticidade de hoje, o relato do coordenador da viagem. Na nossa frente já tinha rodado carro, carreta, a correnteza de lama, já passava por cima da pista. Copa Brasil de Futebol Infantil segue a todo vapor em Votorantim. Vamos mostrar os bastidores do campeonato que traz garotos de bem longe de São Paulo. E parece que todo final de semana é a mesma coisa. Mais uma vítima de acidente de trânsito morre em nossa região. O corpo de Evandra Lúcia Copelli Lopes, de 47 anos, foi velado em Sorocaba e sepultado no fim da tarde deste domingo. O motorista que teria provocado o acidente fugiu sem prestar socorro e escondeu o carro, sabe onde? Na casa da ex-mulher. Amigos e familiares preferiram não falar com a imprensa durante a despedida à mulher, atropelada por um carro perto da casa dela, no bairro Central Park. No local, ainda dá para ver as marcas da tragédia. A vítima foi prensada contra um muro. O impacto da batida foi tão forte que Evandra foi decapitada. O motorista fugiu sem prestar socorro. Saí, passei a deixar um amigo meu na casa dele, daí a hora que eu cheguei eu vi cheio de gente aqui, né? Polícia, resgate. Foi simplesmente só isso que eu vi mesmo na hora. E a turma cheia de gente aí. Segundo a Polícia Civil, logo após o acidente, o motorista fugiu e abandonou o carro na frente da casa da ex-mulher dele em Sorocaba. Ela desconfiou dessa ação e por isso ligou para a Polícia Militar. O suspeito foi preso horas depois, já na casa dele em Votorantim. E de acordo com a equipe que atendeu a ocorrência, ele aparentava estar embriagado. O carro, que ficou com a parte da frente destruída com a violência do impacto, foi apreendido e deve ser periciado ainda esta semana. O suspeito continua preso, acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Puxa vida, lamentável, viu? Confira agora outros destaques policiais deste final de semana num rápido giro de notícias. 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em um acidente na rodovia Francisco José Ayup, em Pilar do Sul. De acordo com os bombeiros, uma caminhonete invadiu a pista contrária e atingiu a lateral de um carro. Segundo a polícia, o motorista da caminhonete passou pelo teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. O homem foi preso por embriaguez ao volante e homicídio doloso. 3 homens foram detidos ao tentarem resgatar um balão em Jundiaí. O objeto caiu sobre uma casa no bairro Colônia. Segundo a polícia, após serem ouvidos e pagarem fiança, os suspeitos foram liberados. 2 homens foram mortos durante um tiroteio no Parque Industrial em Itu. Segundo a polícia, eles estavam de moto e tentaram assaltar com um revólver de brinquedo a loja de conveniência de um posto de combustíveis. Os 2 foram baleados por um policial civil que estava no local. E o desmanche de caminhões foi encontrado no Jardim Planalto, em Salto. Segundo a polícia, 2 homens foram presos e 3 carretas apreendidas. Os 2 rapazes foram autuados por receptação e encaminhados ao plantão policial. E uma fábrica clandestina de placas de carros clonadas, que funcionava em uma casa no bairro Altos de Votorantim, foi localizada na madrugada de sábado pela Polícia Militar. 3 pessoas foram detidas. No local também foram localizadas 2 máquinas de confecção de lacres, várias placas e arames para lacração. Os suspeitos foram autuados por receptação e encaminhados à delegacia de Votorantim. E olha só essa história, um pastor de uma igreja evangélica em Sorocaba é autuado pelo Ministério do Trabalho por trabalho semelhante à escravidão. Ele mantinha um funcionário em condições subhumanas. A jornada dupla do serviço começava às 8 da manhã e terminava depois das 10 da noite. Notícia manda pro ar.
colchão sujo no chão. O quarto é um depósito nos fundos da igreja. No local, baratas e poças de água. Sob as telhas de zinco, a temperatura passa dos 40 graus. Era aqui a hospedagem de um rapaz de 29 anos que saiu de Campina do Monte Alegre, no interior de São Paulo, em busca de um emprego. O pastor falou que ia ajudar também a trazer minha esposa e meu filho pra cá, né? Daí eu falei, vamos lá, a gente quer por cá uma coisa melhor, né? A promessa foi feita por este pastor evangélico. Eliseu Rodrigues se denomina apóstolo do Ministério Paz e Amor, com sede em Sorocaba, também no interior paulista. Chegando à cidade, o jovem foi colocado para trabalhar em um restaurante que funciona ao lado da igreja. Ele tinha até uniforme. Depois do serviço, ficava à disposição da igreja. Foram 5 dias trabalhando das 8 da manhã às 10h30 da noite. Te falaram que iam te pagar? Como que foi? Não teve essa conversa, né? Eu pensei, vou me ajudar, né? Daí eu continuei. A situação foi descoberta por fiscais do Ministério do Trabalho depois de uma denúncia. O pastor Eliseu foi autuado e obrigado a pagar mais de R$ 1.700 ao jovem pelos dias de atividade irregular. Ele disse que queria trabalhar, queria uma oportunidade, então essas coisas foram postas ali, não foi, digamos assim, colocado em maneira alguma, obrigado a fazer, vai ter que fazer, pelo contrário. Você se sentia obrigado a fazer as coisas que ele mandava? Pedir as coisas já mandando, sabe, né? Por favor e tal. Depois de acertar as contas com o Ministério do Trabalho, o apóstolo agora vai responder à Justiça dos Homens. O caso vai ser encaminhado à Polícia Federal e ele pode ser enquadrado no artigo 149 do Código Penal, já que colocou o rapaz para trabalhar em condições semelhantes à escravidão. Você não precisa estar preso para você configurar o trabalho escravo. A pessoa sendo tratada como um animal, como uma coisa, por si ela vai indicar o trabalho análogo ao do escravo, que foi o caso dele, né? O uso da religião para coagir o funcionário é um agravante. Mesmo depois de flagrado pelos auditores, o pastor ainda quis o dinheiro da indenização de volta. Pode devolver aqui mesmo, na hora que a gente sentar, sair e tudo mais, pode. Ah, tá. Eu estou numa batalha também. Segunda-feira eu preciso pagar o aluguel da igreja. Sem dar um centavo ao pastor e com o dinheiro merecido no bolso, o rapaz voltou para casa nesta sexta-feira. Bom, um homem foi preso após agredir uma criança de 6 meses domingo de manhã em Mairinque. Confira detalhes com a repórter Amanda Campos. De acordo com a Polícia Militar, assim que o bebê deu entrada no Hospital Regional de Sorocaba, a equipe médica desconfiou dos machucados e por isso acionou a PM. Aos policiais, o homem confessou ter dado chacoalhões e também socos na criança porque ela estava chorando demais. O bebê acabou tendo fratura nas costelas, no crânio e também nos membros superiores e também inferiores. A seguir, vamos mostrar relatos do grupo de sorocabanos que ficou 26 horas preso em uma estrada na Argentina. O Manchetes do Cidade volta já. Um grupo de sorocabanos que ficou praticamente ilhado na Argentina após um deslizamento deve voltar ao Brasil em 2 semanas. No sábado, eles conseguiram chegar ao Chile. 2 pessoas morreram depois que a terra cedeu na última quarta-feira. Confira detalhes. O restaurante da cidade, ao norte da Argentina, ficou coberto pela lama, assim como os animais e a população. A água marrom invadiu ruas e casas e um mutirão foi para a rodovia retirar as pedras de grande tamanho que rolaram da montanha em direção ao asfalto. A catástrofe natural aconteceu no estado de Jujuy, a 1.500 quilômetros de distância de Buenos Aires. As TVs locais deram destaque à morte de 2 pessoas que passavam na rodovia quando a avalanche aconteceu. Quando viu, se lo levou o chofer também. 48 turistas brasileiros, a maioria de Sorocaba, no interior de São Paulo, ficaram presos por 26 horas na montanha. O grupo teve que dividir água e comida até que o caminho fosse liberado.
Pela internet e na página de uma rede social, um dos resgatados lembra que os brasileiros ficaram 26 horas ilhados e agradece à Defesa Civil argentina. Depois de fazer um trajeto com vários desvios, os brasileiros conseguiram chegar neste sábado à cidade de Arica, no Chile. Depois do sufoco passado aqui na Argentina, os brasileiros seguem para o Peru. O destino final é a cidade de Machu Picchu. Na província de Jujuy, o governo local calcula 1.500 argentinos desabrigados. É a pior tragédia natural naquela região dos últimos 39 anos. Foi um susto tremendo mesmo, mas todos estão bem, graças a Deus, o que é mais importante. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir agora o relato então de um dos ocupantes do ônibus. Apareceu na reportagem aí, o Edivaldo do Carmo. Ele é de Sorocaba e ele coordena o grupo nesta viagem. Ele relata a situação por lá quando aconteceu o problema. Vamos ouvi-lo. A tensão foi grande porque devido à hora que nós chegou nesse ponto mais crítico, era o ponto que nós estava, porém estava no alto, mais próximo de uma ponte, e a correnteza de lama era muito grande, das pedras que rolava por cima do asfalto, e a gente teve uma sensação, porque a gente, embora a gente achava que estava no alto seguro, mas para cima era só montanha e o barulho, o tormento daquelas lamas que vinha, que fazia nos lembrar aquele momento do pessoal lá de Mariana. Então a gente ficou muito apreensivo, as pessoas já mais idosas também, muito preocupadas, porque ainda chovia, não tinha parado a chuva ainda, muita neblina, da vez a gente não tinha visualidade, só escutava o barulho que descia pelas montanhas. Então a gente ficou bem tenso e também durante esse momento a gente ter que pousar, dormir ali naquele local dentro do ônibus, né? Já não tinha mais como usar o banheiro do ônibus, a água já estava acabando, não tinha comida, outras pessoas que estavam com carro, com criança também. Então ficamos muito preocupados, pessoal muito atensivo nesse momento, mas graças a Deus estão todos bem. Então, nesse momento aí, por volta de umas 10h30, 11 horas, ficamos ilhados, sem poder voltar para trás e sem conseguir voltar para o hotel, porque na nossa frente já tinha rodado carro, carreta, a correnteza de lama já passava por cima da pista e nós ficamos um pouco no alto, né, já mais seguro, não tinha chegado nenhuma das partes da segurança, de polícia, até o momento não tinha chegado, e nós ficamos ali por 26 horas mais ou menos. Chegaram o socorro, mas viu que nós estávamos num lugar um pouco seguro, deram atenção a mais as pessoas que estavam no vilarejo que nós se encontrava de vulcão, 1 quilômetro acima, que teve maior devastamento de enchente nas casas, 2.000 pessoas desabrigadas. Muito bem, nossa senhora, hein? Incrível. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Mudando de assunto, as férias estão chegando ao fim, mas ainda dá tempo para aproveitar. Em Votorantim estão abertas as inscrições para um curso de férias. Vamos ao vivo até o Parque do Matão, onde está lá a nossa querida Amanda Campos, e onde vai ser realizada esta programação. Quais são os detalhes? Boa tarde, Amanda. Oi, Barazal, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha aí ao Manchetes Noticidade. Essas atividades são voltadas para crianças entre 6 e 12 anos de idade e serão realizadas do dia 23 ao dia 27 de janeiro. Mas como você falou, as inscrições começam hoje e vão até quarta-feira, só podem ser realizadas aqui no parque. As crianças vão ter acesso aí a várias brincadeiras, atividades lúdicas e também palestras, tudo sobre o meio ambiente. Para falar melhor sobre esse assunto, eu estou aqui ao lado da Luana Rubinato. Ela é diretora de Planejamento e Educação Ambiental. Luana, como que surgiu essa ideia de fazer essa atividade agora aqui no parque? Boa tarde. Boa tarde. Este é um projeto que estava adormecido há mais ou menos uns 22 anos, tá? E o nosso secretário de Meio Ambiente, o Sr. Miramontes, atendendo uma solicitação do nosso prefeito, resolveu aproveitar o período de férias escolares e reativar essa atividade aqui no parque. Luana, quem se interessar deve se inscrever aqui no parque, mas deve trazer o quê? Como que faz essa inscrição? Estamos solicitando que venham hoje, 16 até dia 18, das 10 da manhã até as 17 horas, que tragam um documento da criança, crianças de 6 a 12 anos. E a gente vê aqui alguns animais silvestres, os pais ou responsáveis, né, que estejam inseguros quanto a isso. Pode ficar despreocupado? Tem monitor? É seguro?
Tranquilo, tem profissionais, tem biólogos, tem monitores. Os animais são super acostumados com as visitações no parque também. Muito obrigada, Luana. Olha, Barazal, o espaço aqui é bem amplo, viu? São 63 mil metros quadrados, tem trilha, tem animais. As crianças vão se divertir bastante por aqui. Eu volto com você aí no estúdio. Para imaginar, viu, Amanda? Obrigado, viu, querida? A seguir, o drama de famílias contempladas em um conjunto habitacional que foi entregue em Sorocaba, mas os moradores não conseguem pegar as chaves. Você vai saber detalhes daqui a pouco.